Boa tarde, estamos iniciando oficialmente a mesa número 4 da SOFI de 2022. Quero aqui publicamente agradecer a oportunidade de fazer a mediação dessa mesa e especialmente ao Marcos Sidney Pagotto Eusébio, que tem organizado o evento e propiciado, então, que nós estivéssemos reunidos aqui na tarde de hoje. Nós temos 4 apresentações, nós vamos começar com a primeira, Carla Furlani e Vanderlei Carbonara, da UCS, com a comunicação, a manifestação da sensibilidade na dança como possibilidade de formação humana, um estudo a partir da hermenêutica filosófica. A palavra é de vocês. É um prazer estar aqui. O professor Vanderlei Carbonara, neste momento, está numa outra mesa coordenada, mas então farei às vezes, a voz dele, mesmo que o texto, apresentado, eu sempre digo, esse texto, ele tem um caráter, ele é resultado da dissertação, da defesa de dissertação, mas a gente sabe que o nosso orientador, ele participa inteiramente do texto. E eu falo isso muito para o professor Vanderlei, comento isso, que o texto é nosso, não é meu, é nosso, especificamente por falar de dança, e hermenêutica. Olha eu aqui, E quero dizer que estou imensamente feliz em poder participar deste momento, É tão raro a gente poder encontrar, hermeneutas para a gente poder conversar, dialogar, refletir, compartilhar de estudos, de pesquisas, e poder ampliar, o nosso horizonte também. Eu vou fazer uma leitura, na verdade, não é um texto que vai para publicação, eu fiz algo para a gente poder comentar e, compartilhar aqui junto, então eu vou fazer uma leitura. Vocês preferem que talvez apresente, para vocês acompanharem o texto, professor? Sim? Então, vamos lá. Iniciamos, então, a manifestação da sensibilidade na dança como possibilidade de formação humana, Então, um estudo a partir da hermenêutica filosófica. Então, o diálogo a seguir, na verdade, ele percorre uma breve reflexão sobre a experiência da dança enquanto constituição de formação diante do vir a ser que é revelado no acontecimento da obra. Uma ligação entre o fazer dança e o sentido do que se apresenta situa a dança em uma relação que aproxima a sensibilidade e a formação constituinte da experiência com a arte. Sobretudo, mostra-se como uma possibilidade de formação compreendida pela escuta do humano. Então, a pesquisa que designou essa reflexão correlaciona-se com a estrutura hermenêutica proposta por Hans-Georg Gadamer, por meio da experiência da arte, do fenômeno ontológico da obra, o que nos aproxima, então, da constituição transformadora, recorrente da experiência relacionada à dança e as implicações na formação humana que a própria experiência revela, E, então, através da sensibilidade, é apresentado como um caminho que abre espaço para a individualidade e o diálogo subjetivo argumentativo. Haja vista que tais experiências, e aí a gente tem Nadia Hermann, de liberação da subjetividade, cumprem um papel formativo do eu. Então, possibilita-se, então, aproximar a reflexão sobre autoformação e o autocriar-se, que se estabelece em articulação com a interpretação gadameriana do conceito aristotélico da phronesis, constituindo a formação do indivíduo, que se relaciona à experiência da arte. Então, pode-se dizer que o encontro com o acontecimento da cena ressoa um reencontrar-se, estabelecendo um diálogo argumentativo como ponte de construção do ouvir e da singularidade deste ser dialogado, o que na educação infere no processo formativo do sujeito questionador, aproximando-o da compreensibilidade de mundo e distanciando-se, então, do embrutecimento de ações. Implica ainda, no movimento discorrido, então, por Carbonara, sobre reconhecer a pluralidade de razões possíveis, colocando o processo de formação em um plano aberto. Sobretudo, advém da possibilidade de singularidades e diversidades existentes no âmbito que percorre a experiência da arte. Eu vou trazer aqui, uma breve reflexão, então, de parte do que foi, então, a dissertação,
especialmente na questão de dança, experiência, né? E aqui, então, como revelar de formação. Né? A dança, nessa proposta, reside naquilo que é real e humano, dialogando com a fragilidade existencial. Então, ela situa-se aproximando um caminhar partilhado que se constitui no inesperado, como abertura ao que é alheio, ao estranho que se aproxima. Então, no acontecer da obra, não somente se manifesta como reconhecimento ao outro, mas o questionamento da realidade vivencial, como aquele que diz algo a alguém. Aquele que nos diz algo é alheio no sentido de que se estende para além de nós, né? Isso é Gadamer. Então, em virtude de que a estranheza se aproxima em semelhança no reconhecer que acolhe, enquanto sensibilidade que transparece, como também transparece à medida do que se é possível compreender, mas que guarda e retém a sua essencialidade. Nesta colocação, a gente não tem uma viabilidade de uma dança técnica, que a gente fala sobre esse caminhar, este fazer, este realizar dança, essa proposta de experiência, de vivência na dança. Então, uma experiência que se compreende enquanto vínculo humano, torna o momento compreendido de vida, o que possibilita ao tempo se tornar o fundamento que sustenta o acontecer. Então, interposto ao que ganha duração e importância a partir daquilo que se mantém, enquanto registro de sentido, aquilo que se estende temporalmente, e que no decorrer da vivencialidade temos a condição de reformular enquanto entendimento do que fora vivido. Aí ocorre que, então, ao vivenciar a arte, né, se faz presente uma inteireza de significados, em que o inesperado da experiência se estabelece enquanto vida que rompe entre a realidade e a obra, representando imediatamente o sentido vivido, situando-se como uma possibilidade de reelaborar suas vivências. Então, por isso, o conceito de experiência estética fundamenta a perspectiva da arte quando a compreende enquanto consumação da vida. O que para Gadamer, né, a experiência estética não é apenas uma espécie de vivência ao lado de outras, mas representa a forma de ser da própria vivência, né? Haja vista a expressão forma de ser, ter em si o conceito ontológico enquanto constituição de sentido. E aí a experiência da dança, então, enquanto abertura à presença do outro, se revela como possibilidade de manifestação do sentido vivido. Então, posto que a abertura exige de nós a disposição de aceitar o que é alheio, o outro, o desconhecido nele mesmo, né? Isto é, na própria ameaça contida e aberta, na constatação da distância intransponível, presente no encontro, de forma a apresentar um movimento de deslocamento do sujeito para a intersubjetividade, né? Então, na circularidade de um diálogo é que se intensifica uma experiência significativa, comprometida com o modo de conduzir a vida e que se constitui no percurso da temporalidade, no conjunto de experiências vividas, o que não deixa também de ocorrer na circularidade do diálogo, seja ele falado, seja ele um diálogo dançado, em que a gente também transpõe isso em movimento. Então, a dimensão formativa em relação à dança, né, constitui-se como forte argumento para posicionar a presente pesquisa em educação, em que o percorrer da relação eu-tu, né, enquanto um reconhecimento recíproco, ela solicita abertura mútua para que se estabeleça o verdadeiro vínculo humano. Então, em uma experiência de abertura que o outro tem a dizer, né, afinal o outro é sempre estranheza, né, e inquietação diante das possibilidades de reconhecimento que se assemelham, exigindo um esforço dos pares para aprender a ouvir. Em uma espera condicionada à possibilidade de uma experiência posterior. E o que corrobora com as palavras, então, de Carbonara, né, que menciona, então, o ouvir para além de um ato fortuito é uma experiência na qual aquele que ouve constitui-se em relação com o outro. Estar aberto, então, à experiência estética possibilita estimular a nossa subjetividade e transformar os entendimentos, né, envolvendo a tarefa de criação de si, integralizando a constituição do humano aos processos formativos, consequentemente atualiza o próprio horizonte numa perspectiva que ultrapassa o entendimento estabelecido, caracterizando o acontecimento hermenêutico, né, de revisão incessante da expectativa de sentido e de esboço de totalidade inicialmente projetados, né. Então, especialmente no confronto consigo mesmo, é que se cumpre um papel de profundidade diante da seriedade do jogo da arte, em que o excesso de vida revela enquanto comunicabilidade naquilo que se encontra na e como experiência, né, percorrendo o permanente atualizar-se.
E aí, então, Gadamer traz uma abordagem específica, que a gente sabe, né, sobre a questão do jogo, e que eu vou comentar, né, algo para que a gente possa adentrar, então, na compreensão hermenêutica na experiência estética, especificamente na dança, tá? E que Gadamer, então, relaciona o modo de ser da obra de arte posicionando o jogo como uma característica central do acontecimento da obra, né? Então, para o autor, assim como no jogo, né, que a Nádia nos coloca tão bem acima, a arte manifesta-se no encontro entre o lúdico e o pertencimento da obra, possibilitando a transformação dos partícipes articulada ao movimento do ser que volta a si mesmo a partir do outro. No movimento em que o indivíduo tem a chance de transpor suas singularidades e vivências, estabelecendo vínculos nas ações e no mundo comum. Então, além disso, um acontecimento. Disposto à abertura e ao jogo, prepara o indivíduo para o estranhamento, possibilitando a reflexão moral diante da presença do outro e da própria compreensibilidade existencial. E aqui a gente entra, então, né, superficialmente mesmo, né, com a reflexão a partir da frônesis, para que a gente chegue, então, né, com essa compreensão, com essa aplicação para a dança, né, de como isso se revela na formação. Então, Gadamer assume a estrutura da ética aristotélica a partir da frônesis, né, para desenvolver a ideia da aplicação. É a tríade hermenêutica formada pela compreensão, interpretação e aplicação. Então, salientando que para o autor, compreender, né, não é um ato simples da consciência, que se encerra na interioridade do sujeito, mas se dá a partir da presença de um outro, e aqui para nós é de suma importância essa presença de um outro, né? Então, assim, o homem que compreende não sabe nem julga a partir de um simples estar postado frente ao outro, sem ser afetado, mas a partir de uma pertença específica que o une com o outro, de modo que é afetado com ele e pensa com ele. Então, é aí que Gadamer refere-se à compreensão como compreender, que envolve a participação da presença do outro e a condição de historicidade, que aí se apresenta. E aí o saber ético aristotélico, então, segundo Gadamer, refere-se à tomada de decisão, né? Um saber que se deve responder à exigência da situação de cada momento. Relacionado com o saber de caráter ético na deliberação prudente, é atribuído como uma habilidade particular da razão prática que guia as ações humanas, ou seja, a frônesis é a excelência da sabedoria prática, né, constituinte de um saber de si, um saber para si. Então, nas palavras de Gadamer, aquele que possui um saber prático, a prudência, deve saber aplicar o que aprendeu, em geral, à situação concreta. E é com esse saber vinculado à ação humana que toma o geral como referência para deliberar sobre o particular, que Gadamer dá a compreensão, uma dimensão que suplanta, né, a epistemologia e se constitui ontologicamente, né? Para além da apreensão de qualquer significado objetivo, a compreensão se dá sempre como sentido de mundo que produz ação. Então, nesse sentido, é importante perceber, né, o caráter formativo que a frônesis traz, a hermenêutica filosófica, né? Toda a compreensão implica em participar de uma visão de mundo, não como tomar para si o mundo, né, objetivado, mas saber discernir histórica e intersubjetivamente diante de qualquer dilema. E aí, então, a gente chega o saber-se, né? Como que isso se refere diante de um mundo desconhecido? Ele solicita, então, uma postura nova, um agir relacionado à compreensão transformada no agir prudente perante a alteridade que se mostra, ou seja, compreendê-la a cada situação concreta de uma maneira nova e distinta. Para Gadamer, compreender é sempre também o aplicar. Então, dito isso, estabelece-se a possibilidade de um processo de autoformação, que o indivíduo, por intermédio do questionamento, atualiza as próprias compreensões, ampliando a conduta ética, né, a qual modifica o saber-se através das escutas, que para nós é de suma importância isso, né, a escuta do dizer do outro conduzida à transformação de compreensões diante da experiência que se propõe. Né. E aí, então, a gente entra no que Gadamer, na conferência, né, La Educación es Educar-se, né, de 2000, isso, edição de 2000, né, nos impele a pensar sobre a educação que intenciona um saber vinculado ao compreender a si, que ocorre a partir da inseparabilidade entre o saber e a experiência, especialmente quando afirma que nós educamos a nós outros mesmos, né, nos educamos. Então, estabelece-se uma formação com caráter genuinamente histórico, né, um reconhecer-se a si no ser do outro, efetivando a relação de comunicação.
E aí, afinal, segundo Carbonara, qualquer ação educativa só fará algum sentido se os partícipes educarem a si mesmos na relação, percorrendo o estranho que se apresenta e criando possibilidades de constituir-se diante da capacidade humana de elaborar tais experiências e com elas transformar-se. Perspectiva de formação, então, abordada nesse discorrer, se manifesta numa relação intersubjetiva, em que a abertura ao outro se faz condição do acontecimento formativo, né? Então, a isso soma-se a dimensão estética dada por Gadamer, né, que permite reivindicar que toda experiência formativa atue na constituição de uma subjetividade, que é sensibilidade antes mesmo de qualquer racionalidade, né? Então, se uma visão de mundo, e agora eu coloco aqui palavras do Carbonara, né, se uma visão de mundo funcionalista, então, da arte, né, uma condição circunscrita ao deleite, ao entretenimento, a hermenêutica filosófica permite pensar a experiência da dança como um autêntico processo formativo. Em Gadamer, a arte produz tanto a verdade quanto a ciência. Em ambas, a legitimidade é dada pelo jogo linguístico, em que os sentidos são atribuídos pelos partícipes que comungam a experiência. Então, vivenciar a dança neste contexto é constituir sentido humano e, portanto, formar-se. E eu já estou finalizando. Então, afinal, a dança, que se manifesta diante da inesgotável realidade posta, ela habita para além do que é questionado, né, em uma dimensão que nos oferece a coisa, não como exposta diante de nós, mas como cheia de reservas, que conduz e constitui o que foi e ao que é, e que se abre na experiência à obra. Então, o que se manifesta diante do acontecimento guarda mais do não dito do que do dito que se mantém harmoniosamente pulsante, né? Porque a dança é um encontro dialógico, sempre interrompido, sempre reposto, sempre em devir, sempre no infinito, sempre finito. Por isso mesmo, nunca sujeito a uma infinitude, que faz perder a determinação, né? Que elimina o contorno e borra o desenho. E aí é sempre, então, a dança, ainda mais que qualquer compreensão disposta, em que o partícipe precisa saber tanto quanto possa, e exprima sua compreensão, tanto quanto possa presenciar, e ainda mais que se possa conhecer, né, em demasia, até porque uma interpretação somente, por fim, desaparece na presença de uma nova experiência, né, da obra. Então, assim como uma experiência de vir a ser, discorrida por Teresa Rocha, né, e aí ela menciona, então, se me dou a pensar a dança a partir do lugar aristotélico reservado para o que vem a ser, penso o movimento como atributo da passagem da potência ao ato, né, explicando a mudança como realização do vir a ser, já e sempre daquilo que se tornou possível. Então, sobretudo, né, está na possibilidade do que pode vir além, do que amplia o horizonte, daquilo que se torna posteriormente, né, ao que fora antes compreendido. Afinal, a arte, né, propõe-se a transcorrer o caminho da não convenção, de construir o atual como um tempo singular, nos movimentos que conversam com as sensibilidades e as escutas presentes. E é claro que, deixo aqui referências do que foi citado no texto, mas é claro que este texto contém tamanhas informações, né, e reflexões e conceitos que a gente pode, então, conversar e reflexionar, né, e compartilhar para dentre outras tantas possibilidades, né, de formação, né. Enfim, professor, agradeço essa minha fala corrida, né, essa minha leitura corrida em função do tempo que a gente tem. Se puder, claro que não expliquei isso antes, eu trabalho com dança há muito tempo, a dança vive, né, no meu contexto, e sim, uma das poucas pessoas a falar de dança, né, no meio da educação. A gente sabe como é difícil, né, a arte também neste meio, mas estamos aqui presentes, né, para que realmente essa experiência da arte, essa experiência estética tome um sentido, sim, para além deste vir a ser, além deste entretenimento só. Muito bem, Carla, parabéns por sua apresentação dentro do tempo, não precisei nem avisar aqui. E, claro, com certeza nós vamos discutir depois das apresentações realizadas sobre o seu tema. Eu passo a palavra agora para Daniele Martini e Deise Cristiane de Luca,
da UNOESC, para a apresentação da comunicação Educação Inclusiva sob a ótica do discurso Educação para Todos, verdade retórica ou negacionismo. Palavras de vocês, já agradecendo desde já a participação. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu vou também compartilhar aqui a tela e já de antemão, né, em meu nome, em nome da Daniela, a gente agradece a possibilidade de participação e de troca, esse momento muito rico também para nós. Então, apresentamos o trabalho Educação Inclusiva sob a ótica do discurso, Educação para Todos, verdade retórica ou negacionismo, de autoria, então, da colega Daniele Martini e minha autoria. Nós somos doutorandas do programa de pós-graduação em Educação da UNOESC e ambas bolsistas da Uniedu, que é um programa, né, de bolsas do estado de Santa Catarina. A gente traz para início de conversa, né, o start para esse trabalho se deu dentro das disciplinas do doutorado, em uma disciplina específica em que realizamos estudos sobre Foucault, né. Então a gente traz algumas palavras, claro que são apenas algumas, né, não todas, existem muitas outras, mas algumas palavras-chave que vão conduzir um pouco a nossa reflexão, a nossa discussão, e que foi a partir delas, então, que a gente passou a refletir e pensar um pouco de que forma se agenciavam certos conceitos e como passamos a questionar, né, em que momento, em que cenário social e político estamos atravessando, num momento totalmente conectados, né? Enfim, como que essa conectividade, esse acesso fácil a informações acessíveis e de fácil disseminação, então, acabavam constituindo e fortalecendo alguns discursos que muitas vezes se propagavam através de inverdades ou de contradições, ambiguidades, e como isso, então, acaba tendo um reflexo, né, no campo educacional também, no campo biopolítico, das políticas públicas, da ciência, como esses deslocamentos também puderam ser sentidos na educação. Então, esses são alguns dos nossos principais questionamentos que deram um start para esse trabalho. Então, de modo geral, nosso estudo teve por objetivo refletir sobre alguns discursos que emergem no contexto educacional, mais especificamente no que tange as narrativas envolvendo a educação inclusiva. Como questões reflexivas, nós nos propomos a pensar sobre o discurso da educação para todos. Ele é um discurso condizente com a realidade educacional? Ou é possível perceber uma educação efetivamente inclusiva? Ou ainda persistem práticas exclusivas e discriminatórias? Como metodologia, então, o nosso estudo ele possui uma abordagem qualitativa de caráter bibliográfico, e aí nos ancoramos nos pressupostos da fenomenologia hermenêutica para explicação e melhor compreender esses discursos. Nossas reflexões, então, começam refletindo sobre esse movimento pós-verdade. Né? O que é esse movimento pós-verdade? Então, nos encontramos na era das conexões digitais, que nos permite, né, ampla divulgação e compartilhamento de informações. E nesse compartilhamento de informações também se produzem discursos verdadeiros, entre aspas, ou também chamados midiáticos. São discursos produzidos por sujeitos detentores de poder que se disseminam na sociedade, como, por exemplo, né, trazendo alguns exemplos de alguns discursos midiáticos aqui. O coronavírus é só uma gripezinha. Fumar não causa câncer. A mudança climática não tem a ver com o desmatamento e a emissão de gás carbônico. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. A Amazônia não pega fogo, porque a floresta é úmida. Entre tantos outros discursos que nós vemos por aí. São discursos também denominados como falácias, negacionismos, discursos negacionistas, discursos que negam a verdade. Enfim, posicionamentos que apoiam, em sua essência, inverdades, a fim de descredibilizar a ciência e o conhecimento científico.
O movimento pós-verdade, então, segundo Oliveira, ganhou visibilidade e relevância a partir de eventos como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a aprovação do Brexit em 2016, bem como com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil em 2018. O debate sobre a pós-verdade está atrelado ao negacionismo científico, que também exige uma profunda reflexão sobre a relação entre ciência, educação e democracia no mundo contemporâneo. Bom, e quais são os reflexos na educação? Então, como reflexos, a gente percebe na autonomia do trabalho pedagógico e na liberdade discursiva dos professores. Houve a disseminação do discurso do combate à ideologia de gênero e do doutrinamento. Oliveira nos traz que a educação e o conhecimento científico, como os conhecemos, sofrem intenso ataque no contexto da pós-verdade. As escolas, antes entendidas como um espaço de difusão do conhecimento científico, passam a ser interpretadas como espaço de doutrinação ideológica. Esse fenômeno também começa a ganhar força nas universidades brasileiras, como evidenciam os movimentos fundados em 2019, Professores pela Liberdade e Professores Livres, que afirmam que nas universidades públicas há um intenso processo de doutrinação e perseguição de professores conservadores. Bom, e aí, então, para colaborar então, com as nossas reflexões e discussões, nós nos ancoramos teoricamente em Foucault, né? Como foi dito inicialmente pela Daisy, todo esse nosso estudo, ele teve como embasamento teórico as reflexões dos textos de Michel Foucault. Então, Foucault, ele nos traz, inicialmente, sobre a parresia, né, que seria a coragem da fala franca, a coragem da fala verdadeira. Foucault estuda a noção e a prática da parresia a partir das relações entre sujeito e verdade, analisando a partir de que práticas e que tipos de discursos procurou-se dizer a verdade sobre o sujeito, mas também sobre o discurso de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo e sua forma de existência. A partir desses estudos, evidencia o dizer a verdade sobre si como um cuidado de si, um governo de si que exige coragem. E assim, o modo de vida aparece como um correlativo essencial, fundamental, da prática do dizer a verdade. Dizer a verdade na ordem do cuidado dos homens é questionar o modo de vida deles, é procurar pôr à prova esse modo de vida e definir o que pode ser validado e reconhecido como bom e o que deve, ao contrário, ser rejeitado e condenado nesse modo de vida. Então, a gente traz a parresia para nos reportarmos ao oposto da retórica, que a parresia é considerada por Foucault como sendo o oposto da retórica. A retórica ela é utilizada como uma estratégia, defende interesses e posições ideológicas. A retórica se constitui, segundo Foucault, como sendo uma técnica que permite a quem fala dizer alguma coisa que talvez não seja exatamente como a pessoa pensa, mas que irá produzir nas pessoas a quem se dirige o discurso certas convicções, vai induzir condutas, vai estabelecer crenças, se estabelece um vínculo de poder entre o que é dito e aquele a quem isso se endereça. Então, segundo Foucault, há sempre a possibilidade de que aquele a quem se endereça o discurso não acolher o que lhe é dito. E é neste ponto que nos concentramos, em questionar discursos que buscam estabelecer uma realidade distorcida, traduzida em fake news, e discursos que negam muitas vezes a possibilidade da diferença, seja na educação ou nos amplos aspectos sociais que tratam da dignidade humana. Nesse sentido, outro conceito que nos ancora nessa discussão é o conceito de discurso, elaborado por Foucault, e o discurso como elemento capaz de produzir verdades e relações de poder que se legitimam. Para o autor, então, a definição de discurso como sendo um conjunto de sequências de signos enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes podemos atribuir modalidades particulares de existência, conjunto de enunciados que se apoiam em um mesmo sistema de formação. É assim que poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do discurso psiquiátrico. E a legitimidade de um discurso está na manifestação de uma discreta leitura de mundo. E a gente entende também
e traz para a nossa reflexão essa discreta leitura de mundo também como um posicionamento ético e estético frente a isso, né? Essa maneira íntima de ver o mundo, a essa maneira íntima de ver o mundo estão inscritos modos de nele existir, o que pode permitir a cada um espaços de fala, ações e posicionamentos. Mas o que há, enfim, né, também questiona Foucault, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente, né? Afinal, onde está o perigo? Ainda, segundo o autor, os discursos tensionam relações de desejo e poder, pois não se trata somente sobre a manifestação do desejo, mas também aquilo que é o objeto de desejo. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz nas lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Então, a gente considera esses jogos de discurso, né, como relações estratégicas e que vão determinar condutas e estados de dominação, sejam através de técnicas de governo, sejam através do reforço de outros discursos, né? Esse estudo é pertinente para compreendermos o poder discursivo frente às relações sociais na contemporaneidade. Podemos ampliar a análise de Foucault para compreender, através, né, de Foucault, compreender a legitimação dos discursos negacionistas, ou seja, o discurso por si só, que não encontra uma razão para existir, não faz acreditar. O discurso funciona por si só, né? Ele não encontra uma razão para existir. Não se faz acreditar. O discurso funciona e se dissemina em rede. Outros dois conceitos, né, que vão também nos ancorar é a governamentalidade, segundo Foucault, como um conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder. Para Foucault, a governamentalidade tem como principal alvo a população, a economia política, como principal forma de saber e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. O discurso é um dos mecanismos utilizados para fortalecer as relações de poder e também manipular a população, pois um discurso produzido é capaz de mascarar verdades, implantar e efetivar ideologias, inventar verdades e legitimá-las como num efeito de dominação. E aí Foucault diz, né, o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como a força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discursos, né? Então, pensando o discurso, né, a vontade de verdade, lá da parresia, atrelada à vontade de poder, o discurso verdadeiro não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa. E a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la. Entrelaçados, discurso e verdade atuam em rede diretamente ligados às relações políticas, econômicas e sociais. Nos vemos, então, diante de uma sociedade moldada a passos largos, sob perspectivas centradas em instituições que formatam e controlam a informação e o conhecimento. Frente às relações de poder, se clama por uma mudança de atitude, adotando postura crítica e reflexiva, possível, assim, de desvelar o que está posto como verdade. É preciso questionar qual é a vontade de verdade que se deseja enquanto sujeito, enquanto sociedade, identificar quais são os desejos e poderes que atuam e alteram, através de seus feitos e efeitos, os modos de existir, buscando, assim, desvencilhar pressupostos imbricados no discurso legitimado. Então, a gente traz aqui o discurso da educação para todos, que ele é um discurso político, e que nos conduz a refletir, além deste, né, para outros discursos postos, principalmente aqui voltado para a educação, né? O discurso da educação para todos, então, ele teve como premissa priorizar o acesso e a participação de todos, incluindo os marginalizados e ou pessoas com deficiências à educação, possibilitando um processo de ensino e aprendizagem mais justo e igualitário. Então, é um discurso político, ele é um discurso elaborado com premissas muito bem pensadas. Foi um discurso que se disseminou pela sociedade, né? O discurso da educação para todos. E aí a gente se questiona, esse discurso é um discurso verdadeiro? É uma retórica? Ou ainda é um discurso negacionista? Né? Então, a gente pautou a nossa reflexão em alguns autores,
Para Veiga Neto e Lopes, o discurso da inclusão social e escolar emerge mais como um produto de técnicas de governamento. Cavallari afirma que se trata de um equívoco de ordem ideológica e afirma, tendo em vista que a prática discursiva em questão não visa incluir as diferenças ou tratá-las de modo singular, mas a criar identidades fixas, conservadoras e repetitivas. Pedro Pani, em 2017, ele buscou analisar algumas pistas sobre a emergência e os limites dos discursos sobre a inclusão escolar e aponta para a necessidade de se passar do discurso sobre a inclusão a práticas em que a relação com os deficientes lance aos atores dessa instituição desafios de uma diferenciação ética e de um posicionamento político comuns. Ainda Strider e Nogaro abordam a temática da inclusão sobre a luz da transdisciplinaridade, reconhecendo o ser humano e sua complexidade e compreendendo que é preciso resgatar valores esquecidos e não prescrever receitas. Costa, entre outros, evidenciam que são as escolas que estão deficientes em vários sentidos. Como estrutura física, pedagógica e tecnológica, também apontam para a falta de investimento na formação de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, destacando que não é somente a ação isolada do professor que trará resultados profícuos no processo de inclusão. Strider e Zimmermann acrescentam que um trabalho da envergadura da educação inclusiva só é possível através do comprometimento coletivo e de uma educação voltada para a diversidade. Então, a gente já vai, nós vamos nos encaminhando para algumas considerações finais, onde a gente volta, né, a trazer alguns questionamentos que pensam, né, como o discurso se legitima e se estabelece como verdade, como a retórica ou o negacionismo reflete na educação, e quando nós trazemos a discussão para o campo da educação para todos, a gente vê isso como um dos aspectos de poder discutir essa questão dentro da educação, né, assim como existem outros desdobramentos também. Mas refletir sobre os discursos retóricos ou negacionistas implica em refletir sobre questões que envolvem o poder e a governamentalidade, discursos que defendem inúmeros interesses, discursos produzidos que se impõem como verdade, que seduzem, provocam desinformação e também descrédito tanto na ciência como na saúde, na educação, na cultura, na política, entre outros aspectos. A gente traz Silvio Galo também nas considerações finais para, né, quando ele nos convida a pensar uma educação menor em contraponto a uma educação menor, abrindo também campo para pensarmos outros aspectos, como avaliação em larga escala, enfim, ele possíveis desdobramentos para esse trabalho no futuro, e pensar no sentido parisiástico, segundo Foucault, é corroborar com Galo, compreendendo uma educação menor como posição de discurso, um ato de revolta e resistência, revolta com os fluxos instituídos, resistências às políticas impostas. Uma vez que se coloca em posição de enfrentamento, é preciso coragem para criticar, questionar e lutar por uma educação argumentativa, fundamentada não em negar as diversidades e que busca problematizar diferentes abordagens para uma construção de fato dialógica e coletiva. Foucault nos provoca a pensar sobre as relações de poder que se estabelecem cotidianamente entre as muitas verdades apresentadas em redes que envolvem, amarram, sufocam, seja ganância, poder ou ideologia, objetos de motivação do negacionista. É importante que saibamos reconhecer esses discursos reducionistas, provocando deslocamentos à questão, mesmo em momentos que considera-se perder um tempo. E há um desgaste emocional muito grande com o debate em torno de falsos dilemas. É preciso, mais do que nunca, desconfiar e questionar o que está posto como verdade. Permeados por práticas e discursos, o movimento pós-verdade evidencia algumas carências, principalmente no tocante à alfabetização científica, ao diálogo sobre a ciência, à divulgação de pesquisas e resultados. A educação, para ser de fato inclusiva, deve reconhecer as suas fragilidades, acolher o outro diferente em sua legitimidade, respeitando as diversidades, oportunizando a todos e a cada um a possibilidade de aprendizagem por meio de um trabalho coletivo. A inclusão não se faz com práticas inclusivas isoladas, isso se torna um mascaramento para aceitar um discurso que se legitimou, mas que de fato não se efetivou. Dessa forma, o nosso maior poder enquanto educadores e pesquisadores é propor o diálogo reflexivo, pois acreditamos no potencial desse diálogo frente à vontade de verdade, às premissas da retórica e do negacionismo,
e dos desafios postos diante do atual cenário educacional. Ou seja, um discurso legitimado e estabelecido como verdade também pode ser o da resistência. Essa resistência, tal qual a retórica ou o negacionismo, pode germinar e potencializar viveres e conviveres no contexto educacional. Claro que aqui a gente traz também, não de um modo muito aprofundado, né? Aqui são algumas referências que ancoram a nossa discussão, e a gente agradece mais uma vez a oportunidade, ficamos à disposição para refletirmos e conversarmos mais sobre. Parabéns para Deise e Daniele pela apresentação, pela pesquisa e pela apresentação, e agradeço também ter observado aqui o tempo previsto. Nós vamos agora para a terceira comunicação, Heinrich Bach dos Santos, da UNB, com a comunicação Compreensão, Aprendizagem e Linguagem, uma abordagem hermenêutica. A palavra é sua, temos também 20 minutos. Obrigado, Rogério. Bom, gente, como o professor Rogério já me apresentou, né, sou professor de Filosofia da Educação, do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Nesta comunicação, eu apresento parte de um projeto de pesquisa de pós-doutoramento, realizado com financiamento da FAPERJ, a Bolsa de Estudos de Pós-Doutorado Sênior, e eu gostaria de apresentar, então, só os aspectos principais de um texto homônimo, né, também intitulado Compreensão, Aprendizagem e Linguagem, uma abordagem hermenêutica. E eu começo com um problema que motiva esse texto. Seu foco é uma questão extraída de uma conferência de Hans-Georg Gadamer, intitulada Educação e Educar-se. E nessa conferência, né, o Gadamer se propõe a defender, a justificar uma proposição. E essa proposição é a seguinte: porque ele, Gadamer, né, crê que só se pode aprender pela conversação. Essa é a proposição que ele pretende justificar ao longo da conferência. Contudo, rigorosamente, né, na minha interpretação, ele não apresenta essa justificação. Ele desenvolve alguns assuntos, né, relacionados à aprendizagem, linguagem e conversação, ilustra esses assuntos com exemplos pessoais, mas não propriamente justifica por que né, que nós só podemos aprender pela conversação. E eu tomo para mim essa tarefa de justificar essa proposição, e eu começo, né, com uma caracterização do que significa, afinal de contas, compreender e aprender. Tem mais detalhes que eu gostaria de expor aqui, eu não vou ter tempo para isso, mas eu gostaria de recomendar um artigo que eu escrevi para a revista da Faculdade de Educação da USP, né, a revista Educação em Pesquisa, e o artigo se chama Por uma Concepção Filosófica de Educação. Nele eu especifico o que eu entendo por educação, enfim, eu aprofundo muito mais. É um projeto, na verdade, bastante amplo que eu pretendo tocar ao longo da minha vida. Bom, em relação ao segundo tópico do meu artigo, né, sobre compreensão e aprendizagem, eu parto de uma pressuposição. E a pressuposição segundo a qual, né, a compreensão é condição de possibilidade da aprendizagem. Tá? Ou seja, o que torna possível a aprendizagem é a compreensão. E por quê? Porque não faz sentido, né, para mim, aprender, ou não é possível aprender, se eu não compreendo aquilo que eu pretendo aprender. Tá? E o que significa compreender? Significa tornar, basicamente, significa tornar alguma coisa estranha familiar, ou seja, incorporar alguma coisa estranha dentro do horizonte de sentido que forma a minha compreensão. Tá? Isso que significa basicamente compreender. Então eu preciso fazer primeiro isso para depois aí então ter alguma coisa que eu posso considerar como passível de aprendizagem. E o que é aprendizagem, afinal de contas? Gadamer não define o que é aprendizagem, é uma definição que eu elaboro no meu texto. Aprendizagem, para mim, é uma habilidade prática. Ela envolve uma habilidade prática de realizar por mim mesmo, tá, certas atividades relacionadas à coisa que eu compreendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um texto. Tá? Eu posso ler um texto e compreender bem um texto. Mas isso não significa que, compreendendo um texto, eu saiba escrever eu mesmo um texto. Então, assim, para isso eu preciso aprender, né, a uma atividade que consiste em dominar, né, as palavras e saber encadeá-las de tal modo que uma pessoa possa me compreender bem. Né? E aí, por isso, com isso eu ilustro, né, a diferença entre aprendizagem e compreensão. Bom, para mim, compreensão e aprendizagem são experiências,
tá? E eu gostaria de explicar o que eu entendo por experiência. Eu não entendo experiência no sentido empirista, né, dos filósofos empiristas, mas sim no sentido de Hegel, que é o sentido em que Gadamer também compreende a experiência. E para Hegel, a experiência ela se estrutura, né, a partir de dois aspectos da consciência. Tá? A consciência, por um lado, é consciência do objeto de que ela é consciente. Então, assim, primeiro ela distingue alguma coisa de si e determina essa coisa como independente dela. Tá? Esse primeiro aspecto, né, tradicionalmente na história da filosofia, se chama verdade. Ou seja, a verdade como uma coisa que é independente de mim se manifesta para mim. O segundo aspecto da experiência, né, é a relação que a consciência mantém com isso que ela considera independente dela. Tá? E essa relação se chama saber. Ela elabora um saber daquilo que ela, né, determina como ser independente dela. Então, assim, os dois aspectos, né, que compõem a experiência são verdade e saber, e eles estão intimamente relacionados, essencialmente relacionados. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Então, numa resposta preliminar, né, a experiência, o que ela é? Ela é a relação entre verdade e saber. Né? E que relação é essa? É uma relação de comparação. Eu comparo o que eu sei com a verdade da coisa manifesta e procuro saber se aquilo que eu sei corresponde de fato àquilo que a coisa é. Tá? No primeiro momento, a experiência é isso. Mas tem um outro aspecto da experiência que é extremamente importante, que complementa os dois primeiros. Caso, né, aquilo que eu sei não corresponda àquilo que a coisa é, tá, eu preciso, obviamente, reformular o que eu sei sobre a coisa. Mas o mais interessante é que, ao reformular o que eu sei sobre a coisa mesma também muda. Entende? A coisa se torna diferente. E essa é a relação essencial entre verdade e saber. Né? A coisa se afigura diferente, porque agora, né, assim, porque o que acontece quando o saber não corresponde à coisa? Há alguma coisa, há algo na coisa, né, que não está previsto no meu saber. E é isso que leva o meu saber a ser reformulado. Ou seja, a coisa, no fim das contas, se revela estranha para mim. Eu que julgava saber o que era a coisa. Entende? Então, assim, concluindo, né, uma resposta mais definitiva, o que é a experiência, afinal de contas? A experiência consiste nas sucessivas transformações, né, graças às quais a consciência ela nega o que ela julgava saber e se renova nos novos objetos que ela vai descobrindo, né, ao longo da sua experiência. Então, isso é experiência para Hegel. Né? E eu entendo compreensão e aprendizagem como experiências. Né? Quando eu compreendo alguma coisa, aquela coisa que antes era estranha se torna familiar para mim, ou seja, ela se afigura diferente. Né? Ela não é mais aquela mesma coisa que antes era para mim. E a mesma coisa a aprendizagem. Né? Quando eu aprendo alguma coisa, realizar uma atividade relacionada à coisa compreendida, aquela coisa também se torna mais íntima de mim. Né? Enfim, então ela passa a se afigurar também diferente. Bom, compreensão e aprendizagem também são jogo. E aí eu quero concatenar os conceitos, eu vou fazer isso ao longo da minha exposição inteira. Tá? A experiência, na verdade, é um jogo. Ou seja, é por isso que eu cunho no meu artigo a expressão jogo da experiência. Né? Compreensão e aprendizagem, né, elas fazem parte do jogo da experiência. E o que é jogo para o Gadamer? Para Gadamer, jogo não é uma experiência exclusivamente humana. Tá? E como é que ele descobre isso? Ele analisa os usos metafóricos da palavra jogo. Eu vou dar alguns exemplos que ele mesmo apresenta em Verdade e Método. Por exemplo, jogo das ondas do mar, jogo das luzes, jogo das forças, jogo das peças de um maquinário, e por aí vai. Tá? O que ele aprende com essa análise dos usos metafóricos da palavra jogo? Ele aprende algumas características gerais do jogo, né? E percebe que, apesar de não haver presença humana nesses exemplos, nesses fenômenos, né, que eu acabei de citar, né, ainda assim nós aprendemos alguma coisa que nós definimos como jogo. Né? Ou seja, também jogam as luzes, as forças, as peças do maquinário, as ondas do mar e por aí vai. Ou seja, coisas não humanas. Portanto, o jogo é um fenômeno que não se limita, né, àquilo que a experiência humana pode determinar. Então, quais são as características gerais que ele extrai desses exemplos? Primeiro, a primeira característica, o jogo é um movimento de vai e vem, né, delimitado num espaço fechado, em constante repetição e sem finalidade específica. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que o jogo, tá, ele não se encontra naquilo que acontece na consciência de quem joga, mas nas relações entre os jogadores. Né? Ou seja, o jogo revela a sua essência na sua estrutura ordenadora.
Tá? É aí que aparece o jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, o futebol. Tá? Vocês podem pegar o exemplo que vocês quiserem. Por exemplo, no caso da Carla, pode pegar a dança. Né? O que eu vejo quando eu me distancio de um jogo de futebol sem participar sequer da torcida? Eu vejo exatamente isso. Eu vejo um movimento repetitivo de vai e vem, num espaço fechado, né, e sem uma finalidade específica. Tudo bem, vocês podem pensar, mas a finalidade do jogo é vencer. A finalidade do time é vencer, não do jogo. O jogo prevê o empate e a derrota de um dos times também. Né? Enfim. Bom, uma vez que a essência do jogo se encontra na sua estrutura ordenadora, e aí vem a conclusão mais polêmica do Gadamer, essa terceira característica. Jogar é muito mais um ser jogado pelo jogo. Tá? O jogo é um movimento que absorve aquele que joga, né? E que, portanto, é muito mais um movimento que absorve aquele que joga do que propriamente um movimento que está sob o comando de alguém em particular. Né? E daí a explicação, né, de jogo ser um excelente passatempo, né? Porque a gente é absorvido pelo movimento do jogo, o tempo passa e a gente nem vê. Né? Quando a gente percebe, já está tarde. Né? Assim, isso aconteceu muito comigo quando eu jogava dominó com os meus amigos lá em Taguatinga, que é uma cidade aqui próxima de Brasília, onde eu cresci. Enfim, o jogo estrutura toda a experiência humana. Tudo aquilo que eu falei sobre a experiência, né, é estruturado pelo jogo. Eu quero falar agora especificamente do jogo humano. Tá? No jogo especificamente humano, né, quando a gente fala em jogar, a gente está supondo que jogar significa jogar alguma coisa. O que a gente joga? O que a gente põe em jogo? A gente põe em jogo uma tarefa. Né? E quem prescreve essa tarefa? As regras do jogo. Tá? No caso do futebol, por exemplo, o atacante tem a tarefa de fazer gols e o defensor tem a tarefa de defender o time. Né? E ao representar essa tarefa, e ao exercer essa tarefa, né, o jogador representa essa tarefa para aqueles com quem ele joga. Tá? E aí a gente pode entender por que para Gadamer a compreensão é um jogo. Né? E aí eu quero também estender essa tese à aprendizagem. Porque quando eu apreendo o sentido das coisas, né, que eu procuro compreender, eu represento, aí lembrem-se do que eu falei sobre experiência, né? Eu represento a verdade daquilo que eu elaborei na minha compreensão, do que eu compreendi para as outras pessoas. E aí começa todo um embate, uma conversação, que aí vai chegar no ponto onde eu quero, que é a questão da linguagem. Né? E a aprendizagem é a mesma coisa. Quando eu aprendo alguma coisa, eu represento aquilo que eu aprendi para alguém. Né? E essa pessoa pode julgar se eu de fato aprendi ou não, né, aquela atividade. Enfim, linguagem. Né? E aí eu vou tentar sintetizar tudo aquilo que eu disse sobre experiência e jogo no conceito de linguagem. Primeiro aspecto da linguagem, ela mantém uma unidade, né, com o mundo. Tá? Só que mundo é diferente de mundo circundante para Gadamer. O que é o mundo circundante? O mundo circundante é aquele ambiente, né, em que estão dadas as condições necessárias para a existência biológica de um ser vivo. Tá? Os animais estão presos ao mundo circundante e são o que são a partir do mundo circundante. Eles fazem o que fazem a partir daquilo que é dado, né, que é permitido pelo mundo circundante, por aquilo que promove a existência, né, a sobrevivência de um ser vivo no mundo circundante. Já no caso do ser humano, o mundo, né, se caracteriza por uma liberdade específica do ser humano, que é a liberdade de poder se referir a uma mesma coisa de diferentes maneiras. E é exatamente o que faz a linguagem. Né? Eu posso falar da mesma coisa de diferentes formas. Essa liberdade que caracteriza, né, o mundo propriamente humano. E não por acaso, né, linguagem e mundo formam uma unidade. Ou seja, o mundo só é mundo quando manifesto na linguagem, e a linguagem, por sua vez, só é linguagem quando representa o mundo. Tá? E aí essa unidade, né, de mundo e linguagem, né, ela tem duas características. Ela é uma unidade especulativa e uma unidade dialética. Ela é uma unidade especulativa em dois sentidos diferentes, porém correlatos. Tá? Especulativo significa uma relação de espelhamento, ou seja, a linguagem procura espelhar o mundo. Né? E qual é a parte em que Gadamer melhor explica isso? Quando ele fala da unidade especulativa entre palavra e coisa. Ele diz mais ou menos assim, a palavra só é palavra em virtude do que nela vem a fala. E aquilo que nela vem a fala, né, a coisa, só recebe na palavra a sua determinação ontológica específica. O que ele quer dizer com isso? Que sem palavra, as coisas permaneceriam numa indeterminação de ser. Tá? A especificidade das coisas, né, só alcança uma determinação graças à nossa capacidade de elaborar essa especificidade
em palavras. E a gente pode diferenciar, né, a árvore do céu, a luminária da mesa, né, esse laptop, né, desse porta-retrato, etc. Bom, esse é o primeiro sentido da relação especulativa da linguagem comum. Tá? O outro sentido é que essa relação de espelhamento, né, do mundo é uma relação aberta. Tá? Uma relação aberta a novas experiências. E aqui eu subsumo o conceito de experiência ao conceito de especulação. Né? É possível, sim, representar o mundo de uma maneira dogmática. Né? Até as colegas, a Deise e a Daniele, já falaram um pouco sobre isso, segundo a determinação fixa. Mas uma cabeça especulativa, segundo Gadamer, é aquela que sabe refletir, ou seja, aquela que está aberta a novas experiências. E aí se exprime aquela liberdade que caracteriza o mundo humano, né, de falar de uma mesma coisa de diferentes maneiras. Então é especulativo enquanto espelhamento, mas especulativo também enquanto, né, uma possibilidade de se abrir a novas experiências. Bom, a linguagem, como eu disse, também, além de especulativa, ela também estabelece uma relação dialética com o mundo. E dialético também em dois sentidos. Por quê? Porque uma especulação, né, do mundo que é feita mediante perguntas e respostas. Né? Uma resposta é uma afirmação categórica sobre algo, né? Uma resposta você diz, isso é assim, e já uma pergunta não. Numa pergunta você se coloca num estado de indecisão entre respostas contrárias. Quando você se pergunta, o que é isto, afinal de contas? Né? Ao invés de dizer, isto é assim, você diz, olha, isso pode ser assim, mas pode não ser assim. E aí está a dialética. Né? Você se põe entre duas coisas contrárias e precisa tomar uma decisão. Né? Mas é dialético também no sentido de que a linguagem, né, precisa deixar a coisa fazer. Né? E aí eu preciso explicar o que significa, afinal de contas, deixar a própria coisa fazer. O problema é que a dialética, desde o século XVIII, ela foi entendida como uma espécie de método de investigação de pensamento. Para os gregos antigos não era assim, e o Gadamer recupera esse sentido de dialética, em verdade, método. Né? Dialética consiste em deixar a própria coisa fazer. Como é que isso se relaciona com o primeiro sentido de dialética? Quando eu deixo a coisa fazer, a coisa determina a resposta à minha pergunta. E aí eu consigo, enfim, sair daquele estado de indecisão que caracteriza a pergunta. Tá? Bom, enfim, nesse primeiro momento, então, eu gostaria de dizer que não é possível aprendizagem e compreensão sem essa unidade, fora dessa unidade dialético-especulativa de linguagem e mundo. Tá? Tudo aquilo que é compreensível e passível de aprendizagem precisa se dar dentro dessa unidade. Só que essa unidade só vai conseguir adquirir uma caracterização, né, mais acabada quando a gente entrar agora na ideia de linguagem como conversação. E eu gostaria de passar agora o último ponto, né, da minha apresentação. Essa unidade dialético-especulativa, ela implica uma outra unidade, que é a unidade entre eu e mundo. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, a linguagem ela precisa supor alguém que fale essa linguagem. Né? Só que falar para Gadamer, né, é falar para alguém. E, portanto, falar não pertence à esfera do eu, mas à esfera do nós. Né? E aqui há uma mudança de foco, ou seja, a linguagem diz respeito às inter-relações humanas. Né? E o primeiro aspecto dessas inter-relações humanas é o fato de que a linguagem é um acordo. Não um acordo no sentido comum da palavra, né, como um pacto, né, conscientemente firmado entre pessoas a favor de alguma finalidade. Mas acordo enquanto um acontecimento, ou seja, enquanto alguma coisa que o ser humano não pôde evitar. Né? E o que ele não pôde evitar? Ele não pode evitar, ele não escolhe que haja mundo, que haja um solo comum que une a todos nós, né, e sobre o qual nós podemos falar. Tá? Isso é mundo. Né? Complementando aquele primeiro sentido de mundo para Gadamer. Né? Podemos falar de diferentes maneiras. Né? Bom, esse acordo, né, assim como eu já venho expondo, ele também é especulativo e também é dialético naquele sentido em que eu expus, né? Especulativo nos dois sentidos, né, enquanto espelhamento, mas também, né, enquanto abertura para novas experiências, dialético enquanto, né, uma mediação, uma dialética de pergunta e resposta, mas também enquanto fazer da própria coisa. Tá? E aí, em síntese, né, já para encaminhar para a finalização aqui, a linguagem é essencialmente jogo, e eu gostaria de trazer tudo aquilo que eu... O Gadamer abre a terceira parte de Verdade e Método falando exatamente de conversação. Ele diz o seguinte, assim, quanto mais autêntica uma conversação, tanto menos ela se encontra sob a direção da vontade de um ou outro dos interlocutores. Ele está falando do jogo aí. Está dizendo, a conversação... Vocês já experimentaram alguma vez na vida, né, essa dialética específica da conversação. A gente começa, quando a gente conversa com uma pessoa, falando de um assunto, e se a conversa realmente é boa,
termina num assunto completamente diferente. Né? Assim, ninguém comanda a conversa. Né? A conversa ela tem uma dinâmica própria, e ela, quanto mais autêntica ela for, tanto mais os seus interlocutores se deixam levar pelo seu movimento. Né? Quando alguém tenta comandar a conversa, o diálogo, a conversa acaba. Né? A conversa acaba. Enfim, para finalizar, né, o tempo está terminando, a linguagem é uma determinação absolutamente universal para Gadamer. Tá? O ser que pode ser compreendido é a linguagem. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos compreender é a linguagem. E aí eu faço uma paráfrase. Né? Eu digo, também o ser que pode ser aprendido é a linguagem. Né? Por quê? Porque a condição primeira da aprendizagem, primeiro, é elaborar em palavras aquilo que eu devo aprender. Né? Uma vez definido o que eu devo aprender, né, é necessário identificar o que eu devo e o que eu não devo fazer. E aí eu me encontro entre alternativas contrárias. Né? E ao me enredar em alternativas contrárias, eu entro naquela dialética, né, de perguntas e respostas que eu posso realizar comigo mesmo, né, quando eu falo, se trata da aprendizagem no sentido de um autodidatismo, ou na aprendizagem, né, numa conversação, né, com outra pessoa, quando eu estou aprendendo alguma coisa com alguém. Né? Enfim, então essas são as determinações mais gerais, enfim, que podem justificar por que a aprendizagem só é possível pela conversação. Né? Porque conversação é o autêntico ser da linguagem, e a linguagem é uma determinação absolutamente universal, né, fora da qual nós não podemos fazer nenhuma experiência. Desculpa, gente, a correria, passei alguns segundos aqui do tempo, peço desculpas, mas espero ter sido claro. De maneira alguma, Rainha, não há que se desculpar, você fez a apresentação dentro do tempo e de maneira muito clara. Então, eu passo, agradeço sua apresentação e passo, então, a fazer a minha. Vou iniciar também aqui a marcação do tempo, né, para me orientar, que tem como título Hermenêutica e Educação, uma abordagem filosófica dos processos formativos. E, de alguma maneira, também dialoga com as apresentações que foram feitas anteriormente, inclusive algumas questões, né, como a ideia de hermenêutica como jogo, como conversação, também é algo que eu abordo, embora eu acabe direcionando a minha interpretação a partir das considerações que o Vatimo faz de uma perspectiva mais nietzschiana. Mas, para chegar lá, eu gostaria de iniciar fazendo uma diferenciação entre dois modos de conhecimento, dois modos de saber, ou pelo menos dois itinerários ligados ao modo como nós aprendemos, né, e como nós chegamos aí a saber, né, que os gregos chamavam, né, faziam essa diferenciação com o nome mátema e pateimatos, né? Bom, mátema seria mais simples de compreender a partir da própria ideia de matemática, né, que é derivado dessa raiz. E tem a ver com conhecimento que é um conhecimento lógico, racional, objetivo. Então, existe um conhecimento ali, lógico, racional, objetivo, que a gente entende como sendo mátema, e que é, digamos assim, percorrido, né, em relação ao qual nós chegamos a partir, vamos dizer assim, de uma certa instrução, a partir de um certo raciocínio, a partir de um certo método, enfim, a partir de um certo percurso. E que nós conhecemos bem porque a nossa tradição moderna, né, contemporânea, inclusive científica, é pautada nesse conhecimento lógico racional objetivo. Se a gente for pegar um exemplo aqui, quer dizer, eu quero ensinar a equação do segundo grau, então eu explico ali qual é o conceito, qual é o princípio e como se resolve essa equação do segundo grau. E aí, ato contínuo, os alunos estão ali preparados, né, se entenderam o conceito, para realizar, então, essas operações. Entre o princípio e o fim, digamos assim, desse conhecimento, nós temos um processo que é um processo muito rápido, em que você... Rápido, assim, né, no sentido de que você tem um começo, um desenvolvimento e um final desse percurso, e um resultado que pode ser, inclusive, mensurado e avaliado, né? São as famosas provas. E a educação está, por demais, concentrada nesse modelo. Por outro lado, nós poderíamos pensar aqui nessa dimensão da pateimatos, que teria a ver, vamos dizer assim, com um conhecimento sensível,
com o conhecimento que adviria, portanto, da experiência, e, portanto, da sensibilidade, das emoções, etc. Então, nesse sentido aqui, eu aproveito os colegas que falaram antes sobre a experiência, porque ela também tem uma questão importante no sentido de que ela é mobilizadora, né? Então, as experiências não são necessariamente, como ocorre, vamos dizer assim, no espaço da ciência, algo programado e metodologicamente dado. A experiência, como coloca Jorge Larossa, né, é algo que nos acontece, né? Portanto, um mesmo acontecimento, uma mesma ocorrência vai gerar, né, uma experiência diferente entre os participantes e, consecutivamente, também uma interpretação diferente e uma compreensão diferente e um sentido diferente. A gente pode pensar em nossa comunicação aqui nesse exato momento, né? Nós estamos participando de uma mesa, ela tem um significado que é fácil de direcionar, objetivar e mensurar sob o ponto de vista dos encontros acadêmicos, mas que gera uma experiência ou não, e essa experiência vai ter ali uma percepção, um sentido e uma participação muito diferente nossa. Nesse sentido, entra o que o professor Heinrich colocou agora sobre o jogo, né? A experiência também vai mobilizar aí um jogo que eu vou buscar construção de um sentido. Bom, a Pateimatos, ela aparece, por exemplo, na tragédia do Ésquilo, Agamenon, quando é dito lá, né, que Zeus havia decretado ali uma regra para a sabedoria humana, que o sofrimento é a melhor lição. O sofrimento, ou a emoção, ou o afeto, ou aquilo que nós, né, assim, para retornar aos gregos, chamaremos, né, quer dizer, nominaremos como pathos, né, que é um termo aí que engloba todas essas possibilidades, né, paixão, afeto, emoção, sofrimento. E, de certo modo, recorre a essa dimensão da experiência, que é aquilo que faz com que nós sejamos afetados por algo, né? Portanto, que nós sejamos tocados por algo. Esse tipo de saber é um saber de longa duração e de difícil mensuração. Por quê? Porque eu não consigo, por exemplo, dimensionar, ainda mais, né, como professor, o que é a leitura de um poema, a leitura de um romance, a execução de uma dança, a realização a composição de uma música, enfim, né, a contemplação de uma obra. O que isso repercute, o que isso gera de experiência entre aqueles que estão, digamos, né, sendo submetidos a ela, ou aqueles que estão apreciando, né, essas obras. Portanto, não adianta perguntar pelo significado, porque se a mátema é uma explicação, a Pateimatos não é. Ela não é uma explicação, ela se resume muito mais por uma busca de compreensão e de sentido. Portanto, é um processo de longa duração. A gente gosta de citar para os alunos, né, que há um movimento ocorrendo nesse processo formativo pela Pateimatos, que é muito similar ao crescimento das unhas, por exemplo, ou dos cabelos, né, para quem os tem, que é esse movimento muito lento, em que você não percebe, mas que em determinado momento você se dá conta de que algo aconteceu, né? A unha é muito interessante, porque você olha e diz assim, bom, né, tá curta, né? Depois você olha e diz assim, nossa, não está mais tão curta. Depois você diz, bom, está na hora de cortar. Isso está acontecendo de uma forma muito lenta e é difícil de você mensurar. Então, essa longa duração ela é importante para os processos formativos, porque define algo que nós podemos dizer que é humano, né? Quando, por exemplo, a inteligência artificial vai pensar nos processos pelos quais pode, digamos assim, ensinar robôs, máquinas a tomar decisões,
eles levam em conta, por exemplo, aquilo que a máquina pode aprender a partir do que você alimenta. Mas é completamente imprevisível, né, ou, portanto, não é previsto e, portanto, não está dentro do sistema da inteligência artificial, essa dimensão. Né? Por quê? Porque aí a gente não vai falar, então, somente de aprendizagem, né, entre algo que eu não sabia, equação de segundo grau, e algo que eu passo a saber, equação de segundo grau. Mas a gente vai falar também de desaprendizagem, que tem a ver, por exemplo, com o trabalho que foi apresentado pela Daniele e pela Daisy em relação à questão do negacionismo, da verdade. Quer dizer, o problema não é a informação falsa, o problema é a crença. E aí você tem uma retroalimentação, né? Porque a pessoa passa a crer naquilo que ela quer acreditar e ela vai ser, digamos assim, alimentada, né, naquilo que ela quer. Então, fecha-se um circuito da ilusão e dificilmente você vai ter aquilo que nós podemos chamar de experiência, porque você já está, digamos assim, anestesiado para os incômodos da verdade, né? Porque, por mais difícil que seja identificar o que seja verdade, né, eu acho que, nesse sentido, sempre uma visão perspectiva, portanto, a gente não tem uma verdade totalitária, né? Mas a gente sabe muito bem quais as intenções da mentira, né? A gente consegue detectar muito bem. Então, mesmo, né, sem saber exatamente o que seja verdade, a gente sabe que a verdade é inconveniente, né? Assim, que nós preferimos não... se você der a opção para a pessoa, ela vai fugir da verdade, porque quase sempre ela é, no mínimo, indelicada, né? E eu estou, claro, que trazendo as verdades incontestáveis, né, da realidade, né? Ou seja, com o próprio confronto que nós temos que fazer com a nossa mortalidade, né? O que significa esse processo todo que nós chamamos de vida. Mas, enfim, voltando aqui para a minha argumentação, essa pateimatos, para mim, está muito próxima, muito ligada a uma concepção trágica da vida, como desenvolvida por Nietzsche, em que o trágico não tem a ver com um pessimismo, mas tem a ver justamente com uma alegria que se manifesta diante da pura insignificância do real, né? Então, o real não é negado, mas ele é visto como algo insignificante, ou seja, algo que não tem significado. Portanto, vamos dizer assim, justifica-se todo o empreendimento hermenêutico que não é necessariamente de detectar ou digamos, vamos dizer assim, ler, né, no livro do mundo, para pegar aqui uma metáfora do Galileu Galilei, qual é a sua verdade. Mas seria justamente um processo em que a gente coloca aquilo que a gente quer justamente entender como sentido. Portanto, o sentido é algo criado por nós. O sentido não é algo dado previamente. Ele é criado. Mas ele é criado a partir do quê? A partir das experiências. Então, sem as experiências, eu não tenho como buscar esse sentido. Então, a compreensão e o conhecimento é sempre conhecimento daquilo que está ligado à experiência, à linguagem, à história, à nossa vivência de mundo. E o conhecimento não é, então, algo, digamos assim, total, que você possa acessar sem ser justamente pela linguagem. Justamente porque o real não teria absolutamente uma lógica, um sentido, uma linguagem. Claro, eu estou aqui na concepção nietzschiana. Então, o Nietzsche vai dizer, a partir de Píndaro, torna-te o que tu és, ou chega a ser o que se é. Né? Então, como é que eu chego a ser o que eu sou? E isso é muito interessante, porque na minha pesquisa, né, eu fui investigar essa questão, e onde é que o Píndaro diz isso? Né? Como é que o Píndaro diz isso? Bom, em grego ele vai dizer genoi oios esse macton, né? Que pode ser traduzido justamente como sejas tal qual és, né? Ser quem és,
Só que existe não só o Genoi Oios S, mas o Genoi Oios S Maton. Então, ele no original, né, na Pítica 2, ali, onde quando o Píndaro escreve esse verso, ele está justamente falando, usando esse termo maton, quer dizer, o mesmo que está em mátema e o mesmo que está em patematos. E o que quer dizer isso? Né? Numa tradução ali do grego, ser quem tu és, aprendendo quem és, ou seja quem és, como aprendeu, né? Ou como aprendeste que és. Né? Então, é a ideia de que não é só nos tornarmos o que somos, né? Chegar a ser o que somos, mas é aprender a chegar a ser o que somos. Né? Então, é uma ideia aí de aprendizado. Bom, então, para Nietzsche, o que é o conhecimento? Né? O que é isso que eu vou chegar? É uma perspectiva. Conhecimento é uma perspectiva. Então, não existe um conhecimento total, mas sempre um conhecimento perspectivo. É aí que entra, claro, o esforço em relação à hermenêutica. No meu trabalho aqui, eu faço, claro, todo um levantamento histórico, né? Passo pelos grandes hermeneutas do século XX, o Gadamer, com certeza, que é incontornável, também o Ricoeur, que me ajuda aqui com algumas ideias, mas depois eu vou buscar alguns pontos de ancoragem em Vátimo, né? E em Richard Hort também. Bom, no caso aqui do Vátimo, né, eu estou controlando aqui o tempo, o que eu acho interessante? Que ele vai dizer o seguinte, a partir, né, da perspectiva nietzschiana, ele vai dizer que a interpretação é algo que nós podemos chamar de perspectivas em conflito. Né? Então, é uma vontade de dar sentido ao mundo, né? Ou à experiência, ao fenômeno. Então, essa busca por dar um sentido coloca forças em perspectiva. E é claro, né, nós usamos uma série de elementos, eu acho que o Heinrich colocou muito bem, como o Gadamer mostra isso, buscando evidências para poder fazer determinadas afirmações. Por exemplo, evidências científicas, né, como foi mostrado aí também nos trabalhos anteriores. Então, é uma forma de evidência. Mas, no caso, não há uma correspondência, nessa visão nietzschiana, entre verdade e o fenômeno, o mundo, né? Porque teria sempre aí uma questão perspectiva e, portanto, uma construção também. Mas um termo importante aqui para o Vátimo é a ideia do niilismo, né? Como aparece em Nietzsche. Por quê? Porque se justamente nós não temos um telos na história, e é importante dizer que para o Gadamer e para o Paul Ricoeur, há a ideia de um telos na história, né? Para Vátimo, não. Então, se não há um telos, o sentido é sempre um sentido construído. E aí, quando entra em crise as grandes matrizes, né, que o Lyotard vai chamar de metanarrativas, mas as matrizes do discurso cristão, do discurso marxista, do discurso que, digamos assim, apresentar o mesmo hegeliano, né, que apresentava uma visão total de mundo, quando você perde essa visão sistêmica, o que fica? Né? Quer dizer, depois do advento da morte de Deus, né, que de alguma forma justifica a organização do mundo, o que fica? O niilismo. Então, para mim, né, eu identifico esse processo todo que nós temos vivido e que a Daniela e a Deise explicaram muito bem, de negacionismos, etc., justamente como um processo niilista. Né? Não necessariamente como uma negação cabal do que existe, mas sim como um desejo de retorno a algo que nunca existiu, que é o faça a América grande de novo, terra, pátria, Deus, pátria, família, esses slogans, assim, essas palavras de ordem que recuperam, vamos dizer assim, um sentido que, na verdade, acreditam recuperar um sentido que estava lá, mas, na verdade, colocam um sentido que nunca existiu de fato. Ele é criado, ele é colocado lá.
né? E ele é colocado lá justamente para poder ser retirado de lá. Portanto, esse jogo que se estabelece entre aquilo que se quer crer e aquilo que perspectivamente é colocado como um determinado valor, né? Mas e a verdade disso? Bom, que importa a verdade, né? As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas justamente em marcar a sua posição, em fazer valer a sua força e impor a sua perspectiva, ainda que seja a bala, ainda que seja com a repetição de uma mesma ideia por meio, por exemplo, de robôs em redes sociais. Mas aí, para eu também ir para a conclusão, qual tese que eu vou defender, né? Eu vou defender a tese que a experiência estética, ou seja, aquela que é propiciada pela dança, pela fotografia, pela pintura, pelos filmes, pelas narrativas, elas são experiências que nos preparam para lidar com o mundo concreto. Por quê? Porque eu não posso ter todas as experiências, eu não posso me submeter a todas as experiências, porque o mundo é perigoso, né? O sofrimento é algo, digamos, concreto e que nós não vamos, a não ser, né, por puro masoquismo, nos entregar a ele. Agora, nas experiências estéticas, assim como ocorria, por exemplo, com as tragédias gregas, né, nós vamos ter essa experiência. Porque, por exemplo, e rapidamente, um filme de terror. No filme de terror a gente tem medo, né? Os bons filmes de terror são feitos para causar medo. Esse medo é um medo de mentira? É um medo inventado? É um medo simulado? Não, ele é um medo real. Só que é um medo real, ou seja, é uma emoção verdadeira, mas de um sentido, né, de um fenômeno que nós sabemos não ser real. Então, esse medo é um medo controlado pelas circunstâncias, mas ele é experimentado. E, portanto, ele pode contribuir para a gente desenvolver esse aprendizado que, recorrendo aos gregos, eu tenho chamado aqui de patematos. Eu não vou me estender, porque acabou exatamente agora o meu tempo, então eu queria agradecer, foi uma tarde bastante agradável. Eu vou encerrar a gravação e nós fechamos, assim, as apresentações previstas na mesa 4 desta tarde de 6 de setembro. Então, muito obrigado